Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o aleitamento materno. O aleitamento materno ele é considerado o melhor método de alimentar, o bebê. E o que vocês vão ver? Que nós temos vários efeitos positivos, tanto para a criança quanto para a mãe. Vamos falar um pouco das vantagens voltadas para o bebê. É um alimento completo, então vai saciar a sede, vai saciar a fome, né? E também é uma das primeiras imunidade passiva, porque ela vai trazer a proteção contra infecções e alergias. Vai estar sempre pronto na temperatura certa e vai trazer amor e carinho, porque a gente vai criar o binômio mãe e filho, né? Aquele vínculo. É bom para a dentição e a fala e também para o desenvolvimento infantil. As vantagens para a mãe, para o pai e para a família. O que eu já falei, a formação do binômio mãe e filho, né, que é essencial, vai aumentar os laços afetivos. Nós vamos ter que o quê? Diminuir aquele quando a gente dá o peito, né, no primeiro momento do parto ali, vocês vão ver que vai auxiliar a diminuir o sangramento no pós-parto da mãe. Vai fazer o útero voltar mais rápido, né, ao tamanho normal. Quando o bebê nasce, tem aproximadamente 34 centímetros. E quando é um útero não gravídico, então que não tem gestação, ele tem em torno de 7 centímetros. Outra coisa é um método natural do planejamento familiar. Eu não preciso gastar com ele. Ele é uma coisa fisiológica. Eu não preciso, vou pagar R$ 40 numa lata de leite. E aí então se tornando econômico e prático, porque eu não preciso comprar. Então muitas pessoas não têm condições de comprar esses leites que são próprios, né? Então o leite materno, a importância dele é essa. E aí, uma coisa muito importante que foi preconizada pelo Ministério da Saúde é o não usar mamadeira, chupeta, né, a chuca e os protetores de mamilos. Por que a gente não deve fazer isso? Por causa do risco de contaminação do leite, que é muito grande, e isso pode provocar alguma doença, né, alguma patologia. Atrapalha no aleitamento materno porque a criança vai acabar confundindo os bicos. Porque concorda comigo? Imagina o bico do peito da mãe e imagina o bico do peito do... o bico não, perdão, a mamadeira, né? O bico da mamadeira. Qual que é mais fácil da criança mamar? Se vocês observarem, quando ela faz o aleitamento materno, né, direto na mama, ela até soa, o tanto que ela estimula aquela sucção ali, diferente de uma mamadeira, que geralmente a criança nem precisa puxar demais, sugar demais, né? Outra coisa é que pode modificar a posição dos dentes, e isso é comprovado cientificamente, tá? Pode prejudicar na fala e na respiração, e sem contar que também é mais caro, né, na preparação, então a gente vai gastar mais. Eu tinha um item que eu não gastava nada, e agora a gente já tem um gasto. E aí vai diminuir também o vínculo afetivo entre a mãe e o filho, né? E aí, a gente tem sempre umas conversas que falam assim, relacionada à questão do leite fraco. O leite é fraco. Gente, o leite não é fraco, tá? Vocês podem ter certeza disso, porque cada leite ele é feito específico para um tipo de criança, tá? E aí, nos primeiros dias, até em torno do 7º dia, a gente vai ter um líquido mais clarinho, né, que ele tem uma tonalidade meio amareladinha, que é denominada de colostro, que é o primeiro leite. Esse leite vai ficar até em torno do 7º dia. Do 7º ao 14º dia, nós temos o leite de transição, para depois realmente entrar no leite materno. O colostro ele é essencial, né? Por isso a importância dos primeiros dias a gente amamentar. Por quê? Porque ele vai proteger o neném de muitas patologias. Uma coisa importante, ele tem uma digestão fácil, por isso que tem algumas crianças que mamam mais do que as outras, e isso não quer dizer que o leite está fraco, né?
O primeiro leite, né, a primeira leite que desce durante a mamada, aquele ali vai ser a parte imunológica, né, da criança, então é o que vai defender. E a parte final do leite da mamada, ela é aquela que mata a sede e mata a fome. Então, por isso que a importância de deixar o neném mamar tudo, né? E aí, ao final da mamada, ela vai o que? Auxiliar na engorda do bebê. E aí, como a questão do posicionar. Que jeito que eu devo posicionar esse bebê para amamentar? Na melhor posição possível para a mãe. Uma orientação que a gente deve dar, isso daí é feito ainda no pré-natal, é que de preferência que essa mulher, ela não amamente deitada. Porque o risco do quê? De dormir e cair em cima do neném e sufocar. Então, sempre sentada. E uma coisa importante, a barriga do bebê, ela deve sempre estar encostada à barriga da mãe. Então, sempre assim. Então, uma posição confortável. Hoje nós temos almofadas de amamentação que vai auxiliar nesse processo. Fica bem mais fácil. Tem as poltronas também. Mas a gente tem que deixar ela numa posição confortável. E a questão de técnicas. Quando o peito estiver muito cheio, né, antes de amamentar, é importante que a gente massageie a região do peito e eu faço o quê? A pressão. Por que a gente tem que fazer essa pressão? Para que eu tenha o quê? Saia um pouco de leite, para como se eu tivesse ali, né, eliminando o início do leite ali, só mesmo para abrir o caminho para o bebê. E aí, isso vai fazer com que a auréola ela fique mais macia. Uma coisa importante que vocês têm que ter em mente, o bebê ele não tem que mamar, não é o bico do peito, ele tem que mamar a auréola, então ele tem que abocanhar a auréola, certo? E aí, quando que a gente deve oferecer esse leite, né, essa mamada para o bebê? A partir do momento que ele nasceu. Então, ele acabou de nascer, eu já posso colocar ele para amamentar, para melhorar a imunidade, para auxiliar, né, nos fatores que eu falei para vocês da mãe, de diminuir sangramento, de adiantar a involução uterina. Então, isso tudo vai auxiliar. Toda vez que o neném quiser, né, e a cada mamada a gente tem que oferecer ambos os seios, tá? Então sempre mamou de um lado, mamou de outro. O neném sempre vai ter preferência por um peito, mas a gente não pode deixar, até mesmo porque eu posso ter complicações futuras. Quando termina a mamada, uma coisa importante, a gente não arranca o neném, né, do peito. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o dedo e vai introduzir entre a minha auréola e a boca para que eu tire aquela pressão. Essa pressão, se eu tirar ele de uma vez, eu posso lesionar a mama, tá? Então a gente tem que ter um cuidado com isso. E aí, nós temos alguns tipos, né, de mama. É até bom, meninas, que vocês conheçam isso, que vai até trabalhar, né, futuramente, quando for ser mãe, né, a gente tem essa orientação. Então, nós temos, no conteúdo, eu estou disponibilizando 3 tipos de seios para vocês, né, de mamilos, mas nós temos, na verdade, 4 tipos. Protuso, que é aquele que é excelente para mamar, que ele é pontudinho mesmo, e o menino esbanja muito, né? Nós temos o semi-protuso, então ele já não é tão pontudinho, mas ainda tem, muito bom para amamentar também. Nós temos o plano e nós temos o invertido. O invertido, gente, o mamilo, ele é para dentro, para o interior. Então, ele é mais complicado, mas dá para amamentar. Por isso a importância da gente fazer essa orientação durante o pré-natal. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com a manobra de Hoffman. O que é essa manobra? A manobra de Hoffman, ela veio para o quê? Eu vou massagear os seios e eu vou, como se eu estivesse puxando a auréola e fazendo pequenos movimentos ali, que ela vai romper as aderências de auréola e mamilo.
Por isso a importância da gente trabalhar muito essa questão no pré-natal. Outra coisa, uma coisa muito importante que a gente tem que orientar a gestante nesse processo: não usar creme, não usar pomada, não usar sabão ou sabonete nos mamilos. Sempre higienizar com água e sabão somente e fazer a secagem, porque aquilo pode irritar, aquilo pode passar para o neném, pode ter algumas complicações. Outra coisa, a gente não pode pressionar o peito durante a gestação, então não ficar pressionando muito. E uma coisa legal é fazer o uso de sutiã, que ele vai auxiliar na sustentação dos seios. Falando um pouco da ordenha, então, a extração manual. Muitos casos, por exemplo, a mulher tem que voltar a trabalhar, ou teve uma complicação nos seios e não consegue fazer não consegue dar o mamar, então a gente tem a ordenha manual. Ela facilita então a amamentação, e quando o peito estiver cheio ou empedrado, por exemplo, o neném mamou, mas os 2 peitos estavam cheios, não deu conta de mamar nos 2, então vamos esvaziar um. E a importância que vocês têm que lembrar é que toda vez a gente tem que esvaziar tudo. Eu não posso deixar, porque senão vai fazer a pojadura, que é o endurecimento, e ela vai se tornar dolorosa, então o peito vai dar febre e aí pode evoluir para uma mastite. E aí, uma coisa que hoje mudou os protocolos, né? A gente só amamenta o nosso filho, não pode mais alimentar terceiros, eu não posso ser mais ama de leite. Eu posso doar esse leite, mas pro banco de sangue. Não é mais eu pegar o neném e pôr ele para mamar em mim. E aí também, mães que são HIV positivos não podem amamentar, senão vai contaminar a criança também, tá? Quanto à questão, hoje o Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, determinou que o aleitamento materno ele deve ser exclusivo até o 6º mês, então eu não preciso dar nem água para essa criança, e ele pode ser complementado até 2 anos ou mais. Tá? Nós vamos falar sobre esses tipos de aleitamento na próxima aula, quando eu for falar da classificação dos tipos de aleitamento. Tá? E aí, quais são os problemas mais frequentes que nós temos relacionados à mama com a forma indevida de amamentação? As fissuras, que são as rachaduras, né? O leite, que vai empedrar, então vai fazer uma pojadura, a mastite e os abscessos. E pode ter também a questão de que o leite começa a secar porque eu não estou amamentando. De todas essas complicações, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a mãe, ela pode até ter complicações futuras. Então, tem que fazer, por exemplo, caso muito raro, mas pode acontecer, uma retirada da mama por causa de uma mastite que não foi tratada corretamente. Então, a indicação é que o quê? Toda vez que essa mãe ela for pôr o neném para tomar aquele banho de sol, ela também tome nas mamas, para que a vitamina D sintetize, aí eu tenho uma revitalização ali. Quanto à questão, quando a gente fala dos mitos, dos tabus, gente, a mama não cai, tá? Por causa da amamentação, isso aí é gravitacional, tá? Ninguém mais aqui tem o seio de que quando tinha 17 anos, e quem tem 17 anos não vai ter quando tiver 30, né? Isso é normal. Não existe essa de leite fraco, só se a mulher tiver numa desnutrição muito avançada, tá? Caso contrário, nem com desnutrições de níveis baixos não tem perigo de acontecer, tá? Fala que o neném chora de fome, talvez ele não tá chorando de fome, talvez é dor, a gente tem que avaliar, né? Então, a gente tem que ter essa orientação, é importante que a gente passe isso para a mãe, para que ela tenha segurança. Vocês vão ver que tem muitas mulheres que chegam no pré-natal e que ela não sabe como amamentar. E uma coisa que vocês vão ver, o pré-natal do SUS, a equipe de enfermagem toma conta dele quando ele é baixo risco. Então, vocês vão observar que a gente orienta muito bem essas mamadas. Como que é feito, no particular não, pode contar os médicos que explicam como que é feito, né, esse processo de amamentação. Então, se a mulher não sabe, na hora que ela chegar na enfermaria, no apartamento ali após, né, parir,
vocês vão ter que ensinar isso para ela, conversar com calma, explicar, não chegar grosseiramente, como já vi várias vezes isso acontecer. Então a gente tem que ter essa consciência. Uma coisa interessante também, que aqui no Brasil hoje nós temos leis que amparam essa mulher, né? Por exemplo, ela tem 1 hora de redução da jornada de trabalho, né, para amamentar até o 6º mês, né? Dependendo da empresa, se for negociável, algumas chegam até 1 ano, tá? Vai variar também da onde trabalha. O alojamento conjunto, que ele é permitido já no início, na hora que essa criança nasce, né? A licença gestante de 120 dias, a licença paternidade de 5 dias, e aí também a questão de normas de comercialização desses produtos que são utilizados na infância. Nós, igual eu falei, nós temos uma função essencial relacionada a isso, ao processo de orientação. É muito importante que a gente oriente, para que a família ela tenha confiança. Tem mulheres que vocês vão ver que vai chegar na unidade, por exemplo, que só tem um marido, e aí um apoiando o outro, ela não tem uma mãe para ajudar nos primeiros dias, então ela tem que sair da maternidade sabendo como amamentar de forma correta, sabendo como que ela vai dar o banho, tudo, a gente tem que orientar isso tudo, isso é um papel nosso da equipe de enfermagem, certo? Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, nós tiramos no horário da nossa aula. Até mais!